A história da fanfarra Os Cardeais começou nos anos 70. Eles que levaram esse nome pelos uniformes característicos, inclusive por um penacho que ficava naquele cap vermelho e que chamou a atenção da comunidade. A história foi feita não só em Ituporanga, nos corredores do Monte Alverne, mas também em toda Santa Catarina por meio de várias competições. O começo de tudo foi no ano de 1972. Eu estava passeando um domingo de noite com a Araci, que ela estudava também em Joinville, e o nosso passeio era de bicicleta, né? E aí foi se apresentar lá uma banda marcial de Bento Gonçalves. Essa banda ela tinha participado de um campeonato de bandas em São Paulo. E aí eles fizeram uma apresentação, eu achei aquilo magnífico, e eu me lembrei um dia, se eu consegui, eu quero fazer uma banda dessa. Eu me formei em 73, em 1974 cheguei em Ituporanga. E naquele ano foi dividido o Roberto Mortes do Monte Alverne, porque aqui onde nós estamos, na Escola Monte Alverne, funcionavam 3 escolas ao mesmo tempo. De manhã e à tarde era o Monte Alverne, à tarde funcionava o Roberto Mortes, com o ensino médio, que não tinha o ensino fundamental, o Roberto Mortes era só o ensino médio, e à noite funcionava a Escola Técnica de Comércio Santo Estevão, que depois passou para ser Colégio Santo Estevão e hoje é o Galileu. E aí, como naquele ano foi separado as escolas, tudo que tinha foi dividido. Então, o Roberto Mortes levou uma parte dos instrumentos de fanfarra e o Monte Alverne ficou com outra parte. Mas nós ficamos aqui, eu acho, com uns 8, 10 tambores só. Era muito pouca coisa, né? E aí, depois do desfile do dia 7, eu cheguei para a dona Terezinha, que era diretora, e disse: dona Terezinha, eu vi assim, expliquei para ela como que era, vamos fazer uma fanfarra dessa aqui? E ela topou, né? Junto com todos os professores ajudaram, e aí nós formamos a primeira fanfarra em 1975, que nós desfilamos. Nós tínhamos, se não me falha a memória, era 32 elementos, mas nós já estreamos o nosso uniforme, né? Que foi confeccionado pela dona Anita. No segundo ano, em 1976, aí já foram bem mais, nós estávamos em mais de 60 instrumentos, nós mobilizamos bastante, era feita rifa, feita desfile de moda, tudo quanto é promoção a dona Terezinha fazia para comprar os equipamentos para a nossa fanfarra. Nós, infelizmente, não tinha facilidade de hoje de ganhar do governo, né, da prefeitura, do estado, as coisas, então a gente tinha que conquistar. E a gente conquistou esses instrumentos. E aí, no final do desfile do dia 7, a dona Terezinha propôs de nós tirarmos uma foto em frente à porta da Igreja Matriz, da Igreja Santo Estevão. E quando nós estávamos lá posicionados para essa foto, estava presente, acompanhou o desfile e estava olhando lá o Frei Jerônimo Bach, que era um vigário aqui de Ituporanga, uma pessoa muito benquista, né? Foi inclusive ele que fez o seminário São Francisco de Assis. E o Frei Jerônimo disse para a minha tia, Maria Hilda, que era secretária da escola, disse: parece os cardeais. E foi aí que nasceu o nome Os Cardeais, foi dado por Frei Jerônimo Bach nesse dia. E depois disso, nós aumentamos, já no terceiro ano nós estávamos com 120 elementos, e aí naquele tempo existia o Mobral. O Mobral era um curso de educação de adultos, né? Mais ou menos como é o EJA hoje, mas todo ano o Mobral fazia competições de cultura, e era tipo jogos abertos, cada ano numa cidade. E aí naquela época era o falecido Nilvo Lutz, que era responsável do Mobral aqui em Ituporanga, ele convidou a fanfarra para ir junto representar Ituporanga. Aí nós tivemos em várias cidades de Santa Catarina representando, e existia uma competição, era competição. E nós, graças a Deus, apenas uma vez tiramos o segundo lugar. O restante foi tudo o primeiro lugar que nós tiramos. Uma história, se fosse para eleger, essa me marcou, essa é
que chama atenção? Tinha muitas vezes, Berta, naquele tempo as coisas eram diferentes da de hoje, né? Por exemplo, quando era preparação para o dia 7 de setembro, não era só o professor de educação física e a diretora que se preocupava com marcha, essas coisas. Todos os professores pegavam juntos. Se eu dissesse assim que os professores não ajudaram, eu estaria mentindo, porque todos eles colaboraram. O sucesso da fanfarra era de todo mundo. Quando nós íamos sair para as cidades, no Mobral, outras apresentações, nós fazíamos apresentação no Natal também, em várias cidades por aí, sempre iam 2 ônibus, um com as meninas e um com os meninos, iam separado. E eu, como eu também trabalhava com esporte, tinha a Comissão Municipal de Esportes aqui e tinha uma Kombi. Então eu ia dirigindo essa Kombi com todos os instrumentos e os alunos iam com os ônibus. Uma coisa assim que me marcava muito e que me deixava até triste era na hora de começar os ensaios, porque era muito aluno pedindo, tá? E a gente não tinha vaga para todo mundo. E tinha alunos que chegavam a chorar para entrar na fanfarra. Eram filas, né? Como hoje tem o SUS aí, fila de espera, naquele tempo tinha fila de espera para a fanfarra. E os alunos, até a dona Terezinha fez uma regra, eles pagavam um tipo de uma mensalidade, justamente para ver, né, para limitar mais, porque eram muitos alunos que queriam, né? Então isso aí sempre me deixava assim muito emocionado, sempre me marcou bastante. A gente teve que fazer muitas coisas para conseguir dinheiro, festa de São João aqui na escola, e também rifas, pequenas rifas, desfiles de moda no clube, com a ajuda dos pais, né, dos alunos, e assim foi indo. E teve algum momento assim que marcou para ti, uma história que você lembra com carinho até hoje? Olha, eu tinha história toda vez que eu reunia esses alunos da fanfarra. Tem sempre muita história, muitas viagens, muito sacrifício e muita colaboração dos professores também. Mas quem chefiava tudo mesmo era meu professor de educação física, José Fernando Seis. Se não fosse ele, né, não teria dado certo. Terezinha, como é para ti ver que a fanfarra segue viva, que tem gerações, inclusive pais, filhos e tudo mais, que estão tocando ainda hoje, né, juntos, e saber que você faz parte dessa história? Nossa, para mim é uma alegria muito grande, uma gratificação intensa, porque você vê, hoje no desfile e na apresentação, teve alunos da fanfarra daqui, de 15, 16 anos, que hoje trouxeram os filhos, que participam dessa fanfarra. Então é tudo para mim uma alegria muito grande. Muito agradecimento a todos os que colaboraram, aos pais e a Deus, né? Os fundadores dos Cardeais foram homenageados e convidados para estarem no desfile de 7 de setembro. As histórias perduram por várias gerações. E pais que faziam parte da formação nos anos 80 e 90 retornam e relembram os bons momentos. Está sendo uma experiência incrível, estar participando da regência, vamos dizer assim, da fanfarra, né? Tá maestrando, eu sou membro há 4 anos e esse ano eu tive a grande oportunidade de ser um maestro, representante, quem comanda, né? E nesse dia 7 de setembro a gente está preparando uma apresentação que a gente convidou o nosso primeiro maestro e a nossa primeira maestra da fanfarra para estar desfilando com a gente, e a gente decidiu a voltar à tradição antiga, né? Com toques, formações, temos uns toques antigos, temos o caracol, que era a formação que o seu Zé fazia, né? Nosso grande seu Zé. E a gente tem músicas que a gente nunca viu, fanfarra aqui de Tuporanga, né? Música de lira, música de banda, e a gente está preparando uma coisa bem legal. Um privilégio fazer parte dessa fanfarra, que eu já, desde quando eu estudava aqui na escola, então faço parte. E hoje estar voltando aqui como integrante e como professora dessa escola é assim incrível, assim, eu não sei descrever a minha emoção, porque quando eu vejo o seu Zé ali, né, acaba deixando, né, a gente assim tudo nervoso. Será que eu vou ser competente, né, ao ponto de quando ele estava, né, à frente da nossa fanfarra? E é um prazer. Ele era um mestre incrível. Apenas no olhar dele a gente já sabia o que ele queria, o que precisava melhorar. Ele não era ríspido em momento nenhum, assim, ele foi sempre muito cordial com todos os integrantes da fanfarra. O fato da gente colocar o uniforme para vir apresentar é incrível, assim. É inspirador, é bom tocar na fanfarra, junto com a minha mãe, uma mulher maravilhosa, que se dedicou nos estudos,
tudo que ela faz. Qual é o teu toque preferido? O hino. O hino? Porque ele dá uma sensação incrível na gente. A gente participou de um concurso de fanfarras em Joaçaba. E a gente se deslocou daqui a Joaçaba, então imagina, lá no meio oeste, com crianças, isso há 25, 30 anos atrás, mas era uma festa e continua sendo uma festa. É gratificante a gente tocar na fanfarra, a gente fazer parte, ter sido aluno do seu Zé. Ele chegava, olhava para a gente, ó, não é assim, está muito rápido, acelerado, diminui, e a gente ficava feliz em vir para o ensaio, agora da mesma forma também. E maior orgulho ainda é ter meu filho junto, né? Que já quando estudavam no Bom Pastor, a gente tocava na fanfarra lá por causa dos filhos, e agora a gente como vivencia e vive para os filhos, né? E é uma honra muito grande estar novamente aqui fazendo parte. O pessoal até diz, meu Deus, Heroto, ainda está na fanfarra? Isso é que nem cachaça. E ouvir a sintonia. Porque o cara não larga. A fanfarra, 50 anos e os cardeais, nossa, é algo maravilhoso. E inclusive quando eu vi seu Zé e a dona Terezinha Freiner ali, veio algo assim, uma lembrança lá de 30 anos atrás, a gente viajando para rodeio, para tocar a inauguração da cidade de Mirim Doce, também a fanfarra, convidaram a fanfarra, os cardeais para a gente tocar, então é demais e é muito legal mesmo fazer parte aí da fanfarra Os Cardeais. Ano passado eu comecei a tocar, chamei o pai, vamos tocar, ele falou bora, e que eu também posso ser que nem meus futuros filhos, tocar junto com eles. Há 50 anos, a tradição é passada de pai para filho, entre gerações, e segue viva. E para os fundadores da fanfarra Os Cardeais, isso tudo é considerado uma honra. A Alessandra, diretora da escola, fez assim, uma homenagem muito bonita, e uma outra coisa que ela me deixou muito contente foi no final, que ela disse assim, ao Sr. José, nós vamos trabalhar para voltar o uniforme original da fanfarra, que realmente me deixou assim muito contente, mesmo, sem palavras para dizer, Berta. Que participem sempre, que fiquem, que ensaiem, que se dediquem, porque isso é uma coisa maravilhosa. É uma alegria para o próprio aluno em crescer. Ele cresce espiritualmente, com a amizade dos outros, a compreensão, o carinho, a dedicação, o respeito, né? E aprende um ritmo dentro da fanfarra, ou vários ritmos dentro da fanfarra, né? Isso tudo é muito bom. Quem puder fazer parte, que faça parte, que a recompensa vai vir sempre.